Diagrama de Wolff, sistema monoclínico, classe esfenoidal. Nós temos essa classe hemiédrica do sistema monoclínico de simetria reduzida, onde vamos encontrar os esfenoides como forma principal. Esfenoide são duas faces simétricas em relação a um eixo de simetria binário, a um eixo de ordem 2. Ao contrário do domo, onde nós temos duas faces simétricas em relação a um plano de simetria. Já aproveitando a imagem, vamos nos lembrar dos pinacoides, que são duas faces paralelas. Podem ser paralelas em relação a um eixo binário de simetria, que é o que nós vamos encontrar nessa classe esfenoidal, ou em relação a um plano de simetria, ou em relação a um centro de simetria. Então, duas faces paralelas, tanto faz se é paralelo a um centro de simetria, a um plano ou a um eixo binário. E claro, temos o pédion, que é uma face isolada, que não tem simetria em relação a nada, que nós também vamos encontrar aqui na classe esfenoidal. Então aqui nós vamos encontrar pédion, pinacoide e esfenoide. Como nós temos apenas um eixo binário como simetria, não vamos encontrar domo aqui. Então vamos ver no diagrama como essas formas se apresentam. Temos aqui então o diagrama básico do sistema monoclínico e vamos colocar o eixo binário na sua posição. O eixo binário coincide com o y. Eu quero lembrar que na classe principal, na classe holoédrica do sistema monoclínico, nós ainda temos um plano nessa posição que a gente representa aqui como linha dupla. Agora nós não temos mais o plano, temos apenas o eixo binário no y. Bom, então aqui nós temos várias possibilidades. Se nós lançarmos uma face aqui, face 1, 0, 0 é uma face vertical que coincide, aliás, desculpe, que é perpendicular a x que está na vertical aqui. Essa face em função do eixo binário acaba se repetindo aqui do outro lado. E nós vamos conseguir um pinacoide frontal, sempre lembrando que no diagrama nós estamos vendo os cristais de cima, né? Então, essas faces 1, 0, 0 e menos 1, 0, 0 são faces verticais, é o pinacoide frontal. Então aqui teremos um pinacoide. Da mesma forma, aqui, se nós lançarmos uma face aqui no centro, face perpendicular ao eixo z, portanto 0, 0, 1, essa face em função da regra do eixo binário, face que tem em cima tem que se repetir embaixo, ela acaba se repetindo aqui embaixo, e nós vamos ter um pinacoide de novo. Então, um pinacoide formado pela face 0, 0, 1 e pela face 0, 0, menos 1. Então, temos aqui o pinacoide frontal e o pinacoide basal. Mas, se nós lançarmos uma face aqui, face 0, 1, 0, face perpendicular, a face está nessa posição, ela é vertical no cristal, e aqui ela fica perpendicular ao eixo y e ao eixo binário. Então essa face não se repete em lugar nenhum no diagrama, não tem como, não tem simetria para isso, e nós vamos acabar com um pédion. Então aqui temos o pédion 0, 1, 0, e se nós trouxermos uma outra face para cá, vamos ter outro pédion 0, menos 1, 0. Se o cristal quiser nos enganar, desenvolve os dois pédions e nós vamos achar que temos um pinacoide lateral. Não vai ser o caso, nós temos apenas dois pédions. Então, pinacoide frontal, pinacoide basal e o pinacoide lateral se transformou em dois pédions. Bom, todo o resto são esfenoides. Então, se eu lançar uma face aqui, em função do eixo binário que eu tenho aqui, regra do eixo binário, cruzinho de um lado, bolinha do outro, então, em função do eixo binário,
essa face vai se repetir aqui na posição simétrica. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui eu terei um esfenoide. Então isso vai ser um esfenoide, e esse é um esfenoide que tem a denominação genérica de HKL. Eu posso desenvolver a mesma coisa aqui para o outro lado. Cruzinha aqui, bolinha aqui, será outro esfenoide. Eu posso inverter aqui. Eu posso, colocar uma bolinha aqui e uma cruzinha aqui, outro esfenoide. Então as cruzinhas são as faces voltadas para cima e as bolinhas são as faces voltadas para baixo. Então aqui eu tenho infinitas possibilidades de colocar esfenoides, inclusive na periferia. Então se eu colocar uma face aqui, essa face acaba se repetindo, dessa vez não como bolinha, porque ela vai estar na periferia, mas vai se repetir aqui. E eu tenho de novo a mesma situação. Eu tenho um eixo binário aqui e duas faces simétricas em relação ao eixo binário, mais um esfenoide. Se eu colocar mais duas faces aqui do outro lado, eu tenho outro esfenoide com as faces verticais. Eu quero lembrar que aqui na periferia nós representamos sempre as faces verticais do cristal. Então se eu lançar outra face aqui, ela se repete aqui e eu tenho outro esfenoide desse lado. Essas duas faces com essas outras duas aqui vão acabar simulando um prisma, mas não é. São todos eles esfenoides. Então aqui na classe esfenoidal, como o próprio nome indica, as esfenoides são as formas mais importantes e eu posso encontrar um cristal formado totalmente por esfenoides. Nós temos 81 minerais que cristalizam nessa classe. Nenhum deles é muito comum, tem alguns que são mais conhecidos, e nós temos aqui uma certa dificuldade porque tem alguns bancos de dados que trazem um mineral como sendo da classe esfenoidal e outros dizem que não, que ele cristaliza na classe principal do sistema. Então aqui temos algumas discrepâncias, isso em função da dificuldade de análise pode acontecer. Então, relembrando, temos três formas aqui: esfenoides, que são as formas que dominam, as formas que se desenvolvem aqui na periferia e aqui dentro do diagrama. Nós temos pédion perpendicular ao Y, um pédion aqui e um pédion aqui, e nós temos dois pinacoides, que são então esses pinacoides aqui no X e no Z. Então essas são as formas que nós vamos encontrar na classe esfenoidal do sistema monoclínico.